Seguinte, hoje tem flagrante de um crime na região central de Uberlândia, viu? Um pedreiro que teve o carro arrombado. O trabalhador estacionou o veículo para ir ao cartório, aquele da Cesário Alvim, assinou uns documentos e quando voltou, as ferramentas dele não estavam lá mais. A Ellen Vilela conversou com o trabalhador e vai contar pra gente melhor essa história. Vai adiantar um pouco dessa história agora. A verdade é essa. Bom dia, Ellen. Oi, Túlio. Bom dia pra você, bom dia a todos. Esse trabalhador ele nem percebeu que ele estava sendo vigiado, viu, Túlio? Ele só viu o que tinha acontecido quando ele voltou ao local e pediu as imagens das câmeras de segurança. E ele percebeu que estava sendo vigiado, viu? O ladrão passa várias vezes, está numa bicicleta, esconde a bicicleta numa rua paralela a essas ruas pequenas que existem ainda em Uberlândia. Ele conseguiu esconder essa bicicleta lá. Assim que o trabalhador entrou no cartório, o homem teve tempo para agir, viu? O trabalhador ficou cerca de 30 minutos no cartório para assinar os documentos e só percebeu bem depois o que tinha acontecido, viu? Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista da vítima falando sobre ter ficado sem as ferramentas desse prejuízo. Parei o carro e já fui para o cartório direto. Não vi ninguém me olhando, não percebi nada diferente. Deixei o carro normal, trancado, igual eu sempre deixo. Que eu abri o porta-mala para guardar as ferramentas que eu dei falta do restante, que era a circular, a furadeira, a lixadeira, que foi pegado o nível que não estava no porta-mala e que eu assustei. Aí eu vi o único lugar que eu tinha vindo, que eu tinha saído com o carro da porta da obra, foi para vir aqui, 11h30 no cartório para fazer uma assinatura. Daqui a pouco a reportagem completa, viu? E quem está desempregado teve que voltar para aquela estratégia antiga, sabe, do currículo de porta em porta, é que o Cine de Uberlândia está fechado há quase 20 dias. O Estado decidiu municipalizar os serviços do Cine, mas a Prefeitura que ainda não se posicionou. Enquanto isso, meu amigo Flávio Soares, as portas do Cine estão fechadas e o desempregado está dando o seu jeito de encontrar a vaguinha que tanto precisa, né, meu caro? Bom dia. Túlio, bom dia para você e bom dia para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. É como você disse, tem muita gente que ainda não sabe disso e tem procurado o segundo andar de um prédio lá na Avenida Afonso Pena, bem no centrinho de Uberlândia, na tentativa de utilizar os serviços do Cine como uma ponte, né, entre esse profissional, candidato a uma vaga, com o mercado de trabalho, com as empresas. E nem mesmo os funcionários sabem o que vai acontecer, porque, na verdade, eles trabalharam apenas até a primeira quinzena do mês passado. Tem muita gente procurando o Cine Sim, é como você disse, infelizmente, eles estão dando de cara com a porta. Às vezes aparece lá algum aviso dizendo que não está fazendo atendimento direto à comunidade. Esse serviço agora, o Estado realmente deu essa informação, que os serviços do Cine serão municipalizados. Só que, de fato, a Prefeitura de Uberlândia até agora não se posicionou em relação a isso, ou de quando, por exemplo, os serviços vão retornar aqui em Uberlândia. Nossa equipe conversou com uma pessoa que contava com o Cine para fazer o encaminhamento dele para o mercado de trabalho, mas infelizmente isso não aconteceu. Vamos ouvir um pedacinho do que ele fala. É um lugar mais apropriado, né? Porque chega lá, você cadastra seu currículo, às vezes na hora mesmo eles já arrumam uma vaga para você. Olha seu currículo e vê a experiência que você tem, eles te encaminham. Agora, com ele fechado, o que você tem que fazer agora, Rosa? O que você tem feito esses dias? Procurando outras portas, né? A gente vê, né, nos Facebook as vagas e a gente corre atrás, através de amigos também. Se tivesse aberto, eu acho que eu já estaria trabalhando. Daqui a pouco a reportagem inteirinha, mas não tem Cine, mas tem Balanço Geral, viu? Hoje a gente vai trazer vagas de Uberlândia, Uberaba e Araguari. Fique de olho. Olha, seguinte, os perigos das queimadas continuam, essa época do ano o negócio é complicado. Em Uberaba, os bombeiros controlaram um incêndio numa vegetação que estava perigando chegar em casas, tá? A Juliana Leal vai participar comigo, sorte que os bombeiros são competentes e agiram rápido, né, Ju? Bom dia. Com
certeza, Túlio. Bom dia para você que está assistindo de casa, o Balanço Geral. Túlio, esse incêndio aconteceu ontem à noite no bairro Jardim São Bento, aqui em Uberaba, e tudo começou, de acordo com o Corpo de Bombeiros, quando alguém colocou fogo em um sofá velho que foi descartado nesse terreno com vegetação alta. E aí o fogo começou nesse sofá, mas se alastrou rapidamente porque tinham outros objetos que foram descartados nesse local. E aí o fogo ganhou bastante força e acabou atingindo toda a área desse terreno. Os bombeiros foram chamados e, por sorte, depois de um trabalho longo aí dos bombeiros, eles conseguiram conter as chamas antes que elas se alastrassem para as residências e também para os carros, né, dessa região aí, Túlio. Felizmente ninguém foi ferido e os bombeiros conseguiram, né, conter tudo, acabar com esse incêndio em poucos minutos. Ainda bem, obrigado pelos detalhes, viu, Ju? Hoje pela manhã foi desencadeada uma operação simultânea entre as polícias civis de Minas e São Paulo. 5 pessoas foram presas em Araxá, Juiz de Fora e Presidente Prudente. De acordo com as investigações, a quadrilha era especializada em furto e roubo de joias nos 2 estados. Eu vou falar agora, por telefone, ao vivo, com o delegado titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Araxá, o Conrado Costa da Silva, para ele trazer aqui mais detalhes dessa operação. Delegado, o senhor me ouve? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Te ouço sim. Tudo jóia. Ô, delegado, explica pra gente, é uma operação em conjunto, né, entre as polícias civis de Minas e de São Paulo. Como que vocês descobriram esse bando, essa quadrilha, hein? Sim, a investigação em si está sendo comandada pela Polícia de São Paulo. O crime principal que eles estão sendo investigados ocorreu na cidade de Dracena, no mês 3 desse ano. E esses indivíduos já eram bastante conhecidos aqui no nosso estado de Minas Gerais também, porque já cometeram ilícitos aqui. E aí, na data de hoje, foi desencadeada essa operação com 5 prisões, né? Foram 2 pessoas presas aqui em Araxá pela nossa equipe aqui da Polícia Civil aqui de Araxá, 2 pessoas foram presas em Presidente Prudente e 1 pessoa presa lá em Juiz de Fora. Ô, delegado, essas 2 pessoas que foram presas em Araxá, elas moram em Araxá, cometeram o crime e voltaram para suas casas, estavam escondidas? Qual era a condição dessa dupla? Não, eles na verdade são naturais lá de São Paulo, de Presidente Prudente e Jundiaí, se eu não me engano. Sim. E eles possuem parentes aqui em Araxá, então eles estavam na verdade escondidos aqui na nossa cidade, já foragidos da justiça. E através de levantamento conseguimos localizar eles aqui. Sim. E o que eles faziam com essa droga, essa joia furtada ou roubada? Eles vendiam, eles tinham compradores certos, como é que era o esquema? Sim, eles já furtavam com compradores certos, né? Já tinham receptadores destinados para movimentar essa questão. Inclusive, o indivíduo que foi preso em Juiz de Fora é o receptador de parte do material que eles furtaram lá em Dracena. Então eles já tinham para quem vender, eles cometiam o crime e já entregavam para esse receptador. Geralmente funciona dessa maneira, já tem encomendado, já tem tudo esquematizado com antecedência. E já dá para saber quanto que esses criminosos levantaram de dinheiro cometendo esses furtos ou esses roubos? Então, um dos furtos que eles cometeram, segundo as informações que recebi da polícia de lá, foi algo em torno de 5 milhões de reais em joias que eles furtaram. Muita coisa. Muita coisa. São uma quadrilha bem especializada, assim, que movimenta uma grande quantidade de dinheiro aí, de forma ilícita, né? E foi roubo ou furto, no caso desse crime milionário aí? Foi furto. Eles são especialistas em furto mesmo, né? Então, agem de maneira silenciosa e bem estratégica. E eles cometeram algum tipo de crime dessa maneira aqui no nosso estado ou só no estado de São Paulo mesmo? Aqui em Araxá teve uma situação no ano de 2018, se eu não me engano, que eles foram abordados pela Polícia Militar com diversos apetrechos que davam indícios que iriam cometer um crime aqui. Aí a Polícia Militar agiu de maneira brilhante e coibiu a ação deles. Eles não chegaram nem a cometer o crime, mas foram presos porque estavam preparando para cometer. Delegado, nesse tipo de situação onde o crime aconteceu no interior de São Paulo, eles são do interior de São Paulo, mas estavam escondidos aqui em Araxá,
O que acontece com esses dois? Eles devem ser levados para São Paulo ou ficam por aqui mesmo? A princípio, eles vão ficar por aqui. A prisão vai ser cumprida aqui e vão ser encaminhados para o sistema prisional daqui. Mas a polícia de lá já está solicitando junto ao Poder Judiciário a autorização para levá-los para o sistema prisional de São Paulo, onde o processo vai correr, né? Para quem está chegando agora no Balanço Geral, estamos falando sobre a Operação Midas, que foi desencadeada hoje em 2 estados, Minas e São Paulo. 2 homens foram presos em Araxá. Eles são suspeitos de participarem de furtos de drogas, pelo que o delegado de joias, pelo que o delegado falou, crimes de alto valor, joias furtadas de alto valor, crimes de 5 milhões de reais. Eles já cometiam os crimes e já tinham para quem entregar as joias. Doutor, a operação continua, com certeza ela não para aqui, até porque ela é mais uma fase de uma operação que começou já há alguns anos, né? Sim, com certeza vai ter novas prisões, né? Hoje, até o momento, até a última informação que foram 5 presos, mas a Polícia de São Paulo ainda encontra-se em diligências e até o final do dia pode ser que tenhamos mais prisões aí. Delegado, obrigado pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral, viu? Muito obrigado, boa tarde. Bom trabalho. Ó, essa imagem que você está vendo é do momento da prisão de um dos homens na cidade de Araxá. Eles cometeram o crime. Esses 2 homens presos em Araxá, são 5 presos aqui no estado, mas 2 em Araxá. Esses homens cometeram o crime no interior de São Paulo, diversos crimes, um deles, pelo que o delegado falou, 5 milhões em joias, e eles já tinham o comprador. Tá? Essa operação começou já há 2 anos e vem tendo fase após fase a fim de desarticular por completo essa quadrilha que age de forma organizada e cometem crimes de alto valor. Segue aqui comigo, porque 2 bicicletas avaliadas em R$3 mil cada foram furtadas em uma construção no bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas. O Flávio Soares vai participar comigo. Ô Flávio, bicicletas caras, 3 mil conto cada uma. A polícia já tem suspeita de quem seriam os autores? Muito caras, né, Túlio? Um prejuizão aí, né, de pelo menos R$6 mil só das bikes. Mas o prejuízo que é deixado ali quando os suspeitos arrombam também a corrente dessa construção e entram pela janela para ter acesso às bicicletas. Não, Túlio, até agora ninguém foi preso. Os policiais, inclusive, buscam pistas também que possam, pelo menos, identificar os bandidos. E também, se tiver alguma informação, as pessoas devem denunciar pelo 190 ou pelo 181, que é o Disque Denúncia Unificado, que as pessoas podem denunciar de forma anônima, porque isso ajuda muito, Túlio, a polícia a encontrar os bandidos, principalmente quando furtam ou roubam bicicletas, que é um tipo de crime que a gente tem falado muito no Balanço Geral, um tipo de crime cada vez mais comum. É um prejuizão, viu, Túlio, que ficou aí para essa vítima, viu? Com certeza. Por conta da pandemia, academias fechadas e tudo mais, muita gente descobriu o pedal. Tá fazendo parte da galera do pedal. E aí os roubos ou furtos de bicicletas aumentaram, viu? São diversos relatos, diversos registros feitos na polícia de bicicletas roubadas ou furtadas aqui na nossa região. Esse caso é de Patos de Minas. Se você tem alguma notícia do paradeiro dessas bikes ou quem foi o autor desses crimes, pode ligar para a polícia pelo 190 ou 181. Obrigado pelas informações, Flávio. E um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma plantação de eucalipto e parte de um viveiro de mudas, também em Patos de Minas, viu? Os bombeiros disseram que o fogo foi controlado por volta da meia-noite de hoje. Ô Juliana Leal, boa tarde para você. Já sabe qual foi a causa? Túlio, não. Na verdade, os bombeiros ainda estão analisando para saber o que causou esse incêndio a essa plantação de eucalipto, também viveiro, que fica ao redor de uma empresa de agronegócios que fica próxima à cidade de Patos de Minas. O fogo começou na noite de ontem, mobilizou o Corpo de Bombeiros da cidade. Segundo as informações, as chamas acabaram destruindo parte das árvores e também alguns materiais plásticos. O fogo foi controlado por volta de meia-noite, da meia-noite de hoje. Foram empenhadas ao todo 13 equipes do Corpo
Corpo de Bombeiros com 2 caminhões de combate a incêndio. Conforme foi apurado, felizmente não houve feridos, né? E agora os bombeiros trabalham para saber a causa desse incêndio de grandes proporções. O fogo não chegou a atingir a rede elétrica e, portanto, não faltou energia ali na região onde aconteceu esse incêndio. Túlio. Valeu pelos detalhes, Ju. Obrigado. Gente, 3 jovens foram presos e um adolescente apreendido por um roubo que aconteceu numa fazenda em Monte Carmelo. A família foi feita refém durante a ação. A Ellen Vilela vai participar comigo porque eles tocaram o terror, né, Ellen? Nessa ação criminosa e nessa fazenda. Mas ainda bem que foram encontrados, né? Sim, Túlio, foi isso que aconteceu, viu? A quadrilha invadiu a propriedade rural, a fazenda Capão Alto, que fica no município de Monte Carmelo. Essas pessoas que foram localizadas, elas fariam parte de uma quadrilha, viu, Túlio? Tem mais gente envolvida aí, segundo a Polícia Militar. Um homem de 24, outro de 20, uma mulher de 19 e um adolescente de 17 anos foram parar na delegacia, depois que a polícia, que pegou as características dessas pessoas que invadiram, esses criminosos que invadiram a propriedade rural, foram até eles e conseguiram prender esses 3 e prender esse adolescente aí. A polícia conseguiu recuperar os produtos que foram roubados, Túlio, uma caminhonete, celulares, dinheiro, aparelho de som, roupas e outros objetos. A polícia acredita que mais 3 pessoas estão envolvidas, outros 2 homens e outro adolescente. E as buscas continuam, viu? Porque são pessoas, segundo a polícia, criminosos aí, que são perigosos e que, como você disse, tocaram o terror nessa propriedade rural que fica no município de Monte Carmelo, aqui na região. É com você, Túlio. Obrigado pelas informações, Ellen Vilela. Mais uma daquelas notícias difíceis, viu, gente? Porque um homem foi acusado de estuprar a sobrinha, uma criança de 12 anos. Esse caso vem de Uberaba. A Juliana Leal tem as informações. Vai lá, Ju. Pois é, Túlio, o caso aconteceu no bairro Vila São Vicente, aqui em Uberaba. De acordo com o relato da criança de 12 anos, ela estava na casa dos avós quando o tio dela, um homem de 34 anos, chegou na residência e chamou ela para ir até a casa dele para que ela pudesse brincar com os primos dela. Ela aceitou e quando chegou lá na casa, em um determinado momento, esse homem chamou ela para o interior da residência e levou ela até o banheiro. E foi lá que aconteceu o abuso. Segundo a criança, ele teria passado as mãos pelo corpo dela, inclusive na genitália, e ainda teria dado um beijo na boca da criança. Depois disso, a menina se assustou, empurrou o tio e foi embora da casa, procurou diretamente a mãe dela e contou toda essa história que foi parar na Polícia Militar, foi registrado esse caso e os militares foram atrás do suspeito. Os militares conversaram com ele. A polícia, ele negou tudo que a sobrinha tinha relatado, disse que era mentira, que o que teria acontecido é que no final, na hora que ela foi embora, ele teria abraçado a sobrinha e dado um beijo no rosto dela. Túlio, mesmo ele negando todas as acusações, ele foi levado à delegacia de polícia civil para dar esclarecimentos ao delegado, que agora segue com as investigações, Túlio. Claro, tem que ser investigado e se for comprovado que ele realmente fez isso, tem que pagar atrás das grades. Obrigado pelas informações, Ju. Vamos atualizar os números da Covid-19? Vamos começar aqui por Uberlândia. A Ellen Vilela vai participar comigo, que ela tem os levantamentos, ou melhor, o último levantamento feito pela Secretaria de Saúde aqui do município. Ellen? Túlio, segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, são 12.903 casos confirmados do novo coronavírus na cidade de Uberlândia. Infelizmente, 248 pessoas morreram em consequência da Covid-19. 4 mortes estão sendo investigadas hoje. São 231 internações, 10 a mais do que do último boletim divulgado. 103 em UTI, 128 em enfermaria. 9.354 pessoas já se recuperaram da doença no município de Uberlândia. Túlio, é com você. Valeu, Ellen. E de Uberlândia, vamos para Uberaba, que já são quase 2.000 casos registrados de Covid-19. Por lá, claro, a Juliana Leal vem trazendo esse boletim atualizado. Ju? O
Túlio, com a divulgação do último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foi contabilizada mais uma morte, registrada mais uma morte causada pela Covid-19 aqui em Uberaba, totalizando até o momento 59 mortes. A última vítima foi um idoso de 69 anos que tinha já comorbidades anteriores e ficou internado por 41 dias no hospital regional. Além dessa morte confirmada, entra também para o rol de mortes que estão sendo investigadas a morte de um idoso de 72 anos que também apresentava comorbidades e ficou internado por 3 dias no hospital regional. Túlio, até o momento são 1.858 casos positivos registrados no município. Desse total, fora 59 mortes, existem 1.458 pessoas que já se recuperaram da doença, 294 que ainda estão fazendo o acompanhamento domiciliar e 47 pessoas internadas em tratamento da doença. 54 pacientes estão com a suspeita da doença, fizeram o exame, estão aguardando o resultado e 48 dessas estão internadas. Ao todo, são 95 pessoas que estão internadas aqui em Uberaba. Desses pacientes, 41 são residentes da cidade aqui de Uberaba e 54 são de municípios vizinhos que vieram transferidos para o tratamento da doença. A taxa de ocupação dos leitos específicos para a Covid-19 aqui em Uberaba é de 44% na UTI e 39% na enfermaria. Já a taxa de ocupação dos leitos destinados a outras doenças é de 82% na UTI e 62% na enfermaria, Túlio. É isso, obrigado pelas informações, Ju. Da Juliana Leal, eu vou falar com o Flávio Soares, porque nós vamos para o Alto Paranaíba. Ele tem os dados de 2 cidades, Patos de Minas e Patrocínio. Flávio. Vamos começar então com o último levantamento realizado no município de Patos de Minas. Já são mais de 1.300 casos confirmados para a Covid-19. São 1.368. Pacientes internados, 28. Pacientes em leitos de UTI são 10. E recuperando em casa, 336 pessoas. Mortes confirmadas até agora são 17 e tem também 9 mortes em investigação. O bom aí é que 978 pessoas já se curaram da doença, viu, Túlio? De Patos de Minas, nós vamos para a cidade vizinha, que é a cidade de Patrocínio. Lá em Patrocínio, também no Alto Paranaíba, nós temos aí a incidência da doença. De acordo com o último boletim epidemiológico, são 548 casos confirmados. Casos curados, 486. Ativos, pessoas que estão ainda com sintomas e se tratando, são 50 pessoas. Nós temos lá 12 mortes confirmadas e ainda uma morte em investigação. Internações por Covid, o total de pacientes internados são 15, hospitalizados em leitos de UTI são 7 e em enfermaria, Túlio, são 8 pessoas. A gente fala aí da preocupação e dos cuidados ainda com as medidas de prevenção ao novo coronavírus e, é claro, consequentemente, a Covid-19. Túlio, é com você. Claro, vamos trabalhando com o que a gente tem agora, né? O que é? Máscara, higienizar as mãos com água e sabão quando não tem álcool e gel e o distanciamento social. Por enquanto, o que tem é isso. Obrigado, Flávio. E segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 135.728 pessoas testaram positivo para a Covid-19 aqui em Minas. 3.043 pessoas morreram e outras 104.939 pessoas se recuperaram da Covid-19 aqui no estado. Esses são os números que foram divulgados hoje cedo pela Secretaria de Estado de Saúde. E a gente quer te ajudar, então atenção, amigos do Balanço da cidade de Araguari, tem oportunidade de emprego aí para você, viu? E quem traz as vagas no mercado de trabalho é a Lorena Virgínia, que eu tô reparando tá um pouco diferente hoje, Lorena Virgínia. É o cabelo? Tá bonito? Boa tarde. Boa tarde, Túlio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Você viu? Deu uma cortadinha, parei as pontas, um pouco demais. E hoje eu trouxe as oportunidades do Cine de Araguari. São vagas, Túlio, que estão difíceis de serem preenchidas, viu? Se você está precisando trabalhar, anota essas vagas aí, pois é de contratação imediata. A primeira vaga é para auxiliar de linha de produção. Para essa vaga, o salário inicial é de R$ 1.049. É importante que o candidato tenha disponibilidade de horários. Tem chance também para armador de ferros, que tenha experiência na área.
o salário é de R$ 1.550. Chance para carpinteiro que consiga comprovar a experiência, o salário é de R$ 1.550. Tem vaga também de estágio. Alô, estudantes, tem vaga de estágio para engenheiro civil que esteja cursando o 8º período de engenharia civil e que tenha o inglês fluente. Os rendimentos para esse estágio é de R$ 1.075. E chance para você que é pedreiro, exige a experiência comprovada, o salário para essa vaga é de R$ 1.550. Todas essas vagas que eu disse são do Cine de Araguari. Lembrando que o Cine de Araguari está de endereço novo. Agora ele fica ali na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade de Araguari, número 65. E você pode também ter acesso pelas plataformas online. Tem no portal, né, que é o entregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo do Cine Fácil. Túlio. Lorena, você volta ainda com vagas sim. de outras cidades? Quais? Volto sim com vagas aqui para Uberlândia e para Uberaba. Então atenção você de Uberlândia e Uberaba, daqui a pouco a Lorena volta com mais vagas de emprego. Obrigado, Lorena. 2 pessoas foram presas com drogas, dinheiro e uma arma. Dessa vez foi em Patos de Minas, né, Flávio Soares? Foi sim, viu, Túlio? No bairro Sebastião Amorim. Os policiais militares receberam denúncias de que um jovem teria uma arma em casa e que ele estaria ameaçando a namorada. Os militares foram até o imóvel e ali permaneceram durante um tempo até perceber uma movimentação diferente nessa casa. Foi quando a polícia resolveu invadir ali o local. Eles encontraram a arma de fogo no quarto dos fundos do imóvel. Lá também encontraram uma quantia em dinheiro e ainda encontraram também um tablete de maconha. E mais ainda, uma touca ninja também, que geralmente, né, Túlio, essa touca ninja ela é utilizada para os bandidos cometerem algum tipo de crime para não serem reconhecidos. Ali, andando pela casa, ainda encontraram mais dinheiro e mais droga. 2 jovens de 22 anos de idade foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e uma terceira pessoa, que seria o dono da arma e do tablete de maconha, continua aí foragido, é um homem, ele continua foragido. Então realmente a casa caiu aí para pelo menos esses 2 jovens aí de 22 anos que foram pegos em flagrante com a quantia em dinheiro e ainda com droga em casa, viu, Túlio? É isso aí, o Flávio tá falando da touca ninja. A última pessoa que usa a touca ninja é o ninja, né, Flávio? Obrigado pelas informações, tá? E a polícia apreendeu uma grande quantidade de maconha em Ituiutaba. A Ellen Vilela tem os detalhes. Alguém foi detido, Ellen? Sim, Túlio, um adolescente, ele foi pego pela polícia militar com 4 tabletes de maconha. Esse caso foi registrado no bairro Nova Ituiutaba 3. Os policiais faziam um patrulhamento quando viram o rapaz entrando num terreno vago. Os militares foram atrás dele e conseguiram já pegar esses 4 tabletes de maconha. Fazendo uma verificação mais detalhada no terreno, encontraram outros 89 tabletes. O menor, o rapaz, o menor de idade, ele foi encaminhado para a delegacia, a mãe dele foi chamada. Só que um detalhe, viu, Túlio, não é a primeira vez que ele vai levado para a delegacia porque cometeu um delito. E dessa vez foi o mais grave de todos, viu? É com você. Obrigado pelas informações, Ellen Vilela. As Olimpíadas até que foram adiadas, mas tem jovem recordista na criminalidade aqui na região. É que só esse ano ele foi preso 17 vezes. Ellen Vilela, quem é esse? Conta pra gente. Túlio, segundo a Polícia Militar de Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba, esse recordista aí é um homem de 22 anos com um currículo completamente desprezível. Ele tem 35 passagens pela polícia, 17 só de prisão em flagrante. Segundo a polícia, ele tem 9 por furto, 9 prisões por furto, 2 por roubo, 2 por receptação, 1 por tráfico de drogas e outras 2 por usar um revólver e atirar em via pública aí. Só nos últimos 3 dias, segundo os militares de Lagoa Formosa, esse homem aí foi apontado como sendo o ladrão que agiu na cidade e praticou aí 7 furtos. Túlio? Obrigado pelos detalhes, Ellen Vilela.
E profissionais do transporte escolar aqui de Uberlândia participaram de uma manifestação hoje cedo. O Flávio Soares vai contar pra gente o que eles estão reivindicando. Flávio. Os profissionais, eles reivindicam o pagamento da renda mínima emergencial que eles têm direito, de acordo com a lei que foi publicada no dia 10 de julho agora. O que acontece? Incluiu também os profissionais aí, trabalhadores do transporte escolar, com direito a esse benefício emergencial. Eles estão sem trabalhar, Túlio, desde março desse ano. Nós entramos em contato com o governo de Minas, que disse apenas que a lei ela é autorizativa, ou seja, ela autoriza o governo de Minas a buscar alternativas e recursos para facilitar o pagamento desse auxílio. Isso não quer dizer, né, que tem um recurso em caixa. Por enquanto, o governo de Minas diz que não tem previsão para fazer o pagamento desse benefício aí aos trabalhadores do transporte escolar. Um benefício que não chega a quem precisa, porque essa classe aí está sofrendo. Pouco falada, pouco lembrada, mas essa classe, quem trabalha com o transporte escolar, está se sentindo esquecido e com razão. Obrigado, viu, Flávio Soares? E agora a Lorena vai trazer oportunidade de trabalho aqui para a cidade de Uberlândia. É um supermercado que tem vaga, Lorena? Isso mesmo, Túlio. O supermercado Supermax está contratando. São muitas vagas para várias áreas, viu? Atenção a elas. Tem oportunidade para açougueiro, açougueiro desossador, auxiliar de frios e padaria, empacotador, fiscal de loja, fiscal de prevenção de perdas, repositor de hortifruti, repositor de mercearia e repositor de perecíveis. Os salários para essas vagas variam aí de R$ 1.167 a R$ 1.934. Tem vagas abertas também para encarregado de frios e padaria, gerente e subgerente. Os salários para essas vagas aí que eu disse agora variam de R$ 1.412 a R$ 5.500. Vagas boas. Essas vagas são para trabalhar no Supermax aqui de Uberlândia. Se você se interessou por alguma dessas, pode ligar nos telefones 3230-8950 e 3230-8914 e encaminhar o seu currículo para o e-mail do Supermax, que é o rh@supermax.com.br. E Túlio, tem vagas disponíveis também no Supermax lá de Uberaba. Atenção, Uberaba, no Supermax de Uberaba tem vaga para fiscal de loja, assistente de frente de caixa e fiscal de prevenção de perdas, viu? Tem também oportunidades para gerente e subgerente de lojas. Para essas vagas, os salários variam de R$ 1.126 a R$ 5.500. Para saber as informações das vagas do Supermax de Uberaba, você pode ligar em outro telefone, que é o 34 3333 9400, ramal 33, ou mandar o seu currículo também para o mesmo e-mail, que é o rh@supermax.com.br. Túlio, é muito legal, é muito bom trazer essas vagas aqui, é muita vaga, né? E eu sei que tem muita gente precisando, então é um prazer trazer todas elas aqui para vocês. Com certeza, é um prazer para nós. Os amigos do Balanço Geral agradecem. E Lorena, só reforçando, já que está com dificuldade, pessoal, ir para o Cine, também para quem está oferecendo vaga, o Balanço Geral pode divulgar a vaga para o empresário, para o lojista, para o comerciante. O que ele tem que fazer? Pode sim, pode enviar para o nosso WhatsApp mesmo, que é o 997989900. Explica lá direitinho qual é a vaga, o que precisa, quais são as exigências aí da sua empresa, o salário, né? Ou para o nosso e-mail, que é o jornalismo@tvparanaíba.com.br. A gente vai ligar para você para checar direitinho se essa vaga é ok e traz aqui para o pessoal de casa. Tá certo, obrigado pelas informações, viu, Lorena? Obrigada. Desde o começo do Balanço Geral, estamos falando sobre o projeto de lei que propõe diminuir a quantidade de mesas, de cadeiras no Legislativo Municipal, que foi deixado de canto, foi engavetado, porque o jurídico diz que é inconstitucional. Basicamente, colocaram ali o procurador jurídico da Câmara para dizer que não dá para o projeto correr por conta disso. Nós mostramos que cidades do porte de Uberlândia, ou talvez até um pouco maiores que Uberlândia, tem um outro esquema, tem um número menor de vereadores. Aí
pode-se falar sobre a representatividade, mas a gente sabe que numa cidade que tem 27 vereadores, tem 4 mulheres, não tem nenhum negro, será que a representatividade está mesmo no número de vereadores? Será que está? E aí o que eu fiz? Eu falei para o vereador, para qualquer um dos 27 vereadores que fosse a favor da redução do número de vereadores na cidade, assim como eu estou vendo o público do Balanço Geral é a favor, eu disse que se você, vereador, fosse a favor, você poderia ligar aqui no Balanço. E o primeiro vereador ligou, tá na linha comigo, eu vou colocar um relógio de 1 minuto, eu não vou interromper o vereador, ele vai ter 1 minuto para dizer por que ele é a favor de diminuir o número de vereadores aqui na Câmara de Uberlândia. Quem está comigo é o vereador do PSD, Leandro Neves. Leandro, obrigado pela participação, boa tarde para você. Você tem 1 minuto no Balanço Geral. Boa tarde, Túlio, e boa tarde, amigos do Balanço Geral. Eu liguei, Túlio, né? Eu estava em almoço e meu telefone começou a tocar aqui, eu estava no silencioso, e assim que eu peguei, a minha assessoria me ligando, falando que você tinha dado essa oportunidade para quem quisesse se posicionar. E eu, desde quando, até antes de assumir, já sempre declarei, né, o meu posicionamento a favor da redução de gastos no Poder Legislativo. Essa é a minha bandeira, que eu defendo desde o início. Inclusive, conforme entrevista que eu fiz ontem com o Danilo Cacheta, com o jornalista Danilo Cacheta, eu disse, né, desse meu posicionamento, que eu sou a favor da redução de vereadores. Eu acho que 27 para 21 é um bom número. A redução de assessores, de 15 para 10 assessores, também é muito bom. E pelo fim da verba indenizatória, também que eu tenho posicionamento a favor. Então, dentro do princípio da eficácia no tratamento da coisa pública, né? Tempo, vereador! Vereador, obrigado pela participação, tá? Ele foi até agora o único que ligou aqui no Balanço Geral, dizendo que é a favor da redução do número de cadeiras no Legislativo Municipal. Vou para o intervalo e já volto.